Lição 2: Montagens. Uma montagem é uma combinação de duas ou mais peças, também chamadas de componentes, em um único documento do SolidWorks. Você posiciona e orienta os componentes usando posicionamentos que formam relações entre eles. Nesta lição, você criará uma montagem simples com base na peça que criou na lição 1. Esta lição discute as seguintes ações: adicionar peças a montagens, mover e girar componentes em uma montagem, criar estados de exibição em uma montagem. 0. Criar o recurso base. Você pode usar os mesmos métodos que aprendeu na lição 1 para criar a base para uma nova peça. 1. Clique em Novo, barra de ferramentas padrão, e abra uma nova peça. 2. Clique em Sombreado com arestas na barra de ferramentas Exibir. 3. Clique em Ressalto ou Base Extrudado, barra de ferramentas Recursos, e selecione o plano frontal. 4. Esboce um retângulo com cantos iniciando na origem. 5. Clique em Dimensão Inteligente, barra de ferramentas Dimensões, Relações, e dimensione o retângulo como 120 mm por 120 mm. 6. Clique em Sair do Esboço, barra de ferramentas Esboço, para sair do esboço. O Property Manager ressalta a extrusão e uma visualização da extrusão serão exibidos. 7. Em direção 1. A. Defina a condição final como cego. B. Defina a profundidade como 90. 8. Clique em Para criar a extrusão. 9. Clique em Filete, barra de ferramentas Recurso, e selecione as 4 arestas indicadas. 10. No Property Manager, em Parâmetros de Filete, defina raio como 10. 11. Clique em Para aplicar filetes às arestas selecionadas. 02. Concluir o recurso base. Em seguida, você cria uma casca para a peça. 1. Clique em Casca na barra de ferramentas Recursos. O Property Manager Casca é aberto. 2. Selecione a face frontal do modelo. A face é listada no Property Manager Faces a remover. 3. Em Parâmetros, defina espessura como 4. 4. Clique em OK. 5. Salve a peça com o nome Tutor 2. 03. Criar uma saliência na peça. Nesta seção, você usa as ferramentas Converter Entidades e Offset de entidades para criar uma geometria de esboço. Em seguida, você cria um corte para criar uma saliência que encaixe na peça da lição 1. 1. Clique em Zoom na área, barra de ferramentas Exibir, e arraste para selecionar um canto da peça, conforme mostrado. 2. Clique em Zoom na área, barra de ferramentas Exibir, novamente para desativar a ferramenta. 3. Selecione a face frontal da parede fina. A face é realçada. 4. Clique em Corte Extrudado, barra de ferramentas Recursos. Um esboço é aberto na face selecionada. 5. Clique em Converter Entidades, barra de ferramentas Esboço. As arestas externas da face selecionada são projetadas, copiadas, no plano do esboço como linhas e arcos. 6. Clique na face frontal novamente. 7. Clique em Offset, barra de ferramentas Esboço. O Property Manager Offset de entidades é aberto. 04. Concluir a saliência na peça. 1. No Property Manager Deslocamento de entidades, em Parâmetros, defina a distância de deslocamento como 2. A visualização mostra o offset se estendendo para fora. 2. Selecione Inverter para alterar a direção do offset. 3. Clique em OK. Um conjunto de linhas é adicionado ao esboço, a uma distância de 2 mm da aresta externa da face selecionada. Esta relação será mantida se a aresta original for alterada. 4. Clique em Sair do Esboço, barra de ferramentas Esboço, para sair do esboço. O Property Manager de Corte Extrusão é aberto. 5. Em direção 1, defina a profundidade como 20. Pode ser necessário clicar em Inverter lado para cortar para posicionar o corte sobre a face externa da peça. 6. Clique em OK. O material entre as duas linhas é cortado, criando a saliência.
05 Alterar a cor de uma peça. Você pode mudar a cor e aparência de uma peça ou seus recursos. 1. Clique com o botão direito no ícone Tutor 2 no topo da árvore de projeto do Feature Manager. 2. Na barra de ferramentas do contexto, selecione Aparência e, em seguida, Tutor 2. 3. No Property Manager, em Cor, selecione uma cor na paleta de cores e clique em OK. 4. Salve a peça. 06 Criar a montagem. Você pode criar uma montagem usando as duas peças. 1. Se Tutor 1.sldprt não estiver aberto, clique em Abrir, barra de ferramentas padrão. E abra a peça que você criou. Ou navegue até a letra da unidade. /users /public documents /solidworks /solidworks versão /samples /tutorial /lesson 2 /tutor 1.sldprt. 2. Clique em Novo na barra de ferramentas padrão, em Montagem, e por fim em OK. O Property Manager de iniciar montagem é aberto. 3. Em peça de montagem a inserir, selecione Tutor 1. Uma visualização de Tutor 1 é exibida na área de gráficos e o cursor muda para 4. Clique em Manter visível no Property Manager para inserir mais de um componente, sem ter de abrir novamente o Property Manager. 5. Clique na área de gráficos para inserir Tutor 1. 6. No Property Manager, em peça de montagem a inserir, selecione Tutor 2. 7. Clique na área de gráficos para inserir Tutor 2 ao lado de Tutor 1. 8. Clique em OK. 9. Se necessário, clique em Zoom para ajustar. 10. Salve a montagem com o nome Tutor A, é adicionada ao nome do arquivo. Se você vir mensagem sobre como reconstruir a montagem e salvar os documentos referidos, clique em Salvar todos e reconstruir e salvar o documento. 07 Posicionar os componentes. Neste tópico, você definirá as relações de posicionamento de montagem entre os componentes, fazendo com que eles se alinhem e se ajustem uns aos outros. 1. Clique em Posicionar, barra de ferramentas Montagem. O Property Manager de posicionamento é aberto. 2. Na área de gráficos, selecione a aresta superior de Tutor 1. Depois selecione a aresta externa da saliência na parte superior de Tutor 2. A barra de ferramentas instantânea Posicionamento é aberta e os componentes assumem a posição correta, oferecendo uma visualização do posicionamento. No Property Manager, em Seleções de posicionamento, as arestas são listadas em entidades a posicionar. Se a barra de ferramentas suspensa posicionamento não for exibida, selecione Mostrar caixa de diálogo pop-up em Opções no Property Manager. 3. Na barra de ferramentas instantânea Posicionar. A. Clique em Coincidente como tipo de posicionamento. B. Clique em OK. Um posicionamento coincidente é incluído em posicionamentos no Property Manager. A posição de Tutor 2 ainda não está totalmente definida. Ela tem alguns graus de liberdade para se mover em direções que não estão restringidas por posicionamentos. 4. Teste os graus de liberdade movendo os componentes. A. Na área de gráficos, selecione o componente Tutor 2 e mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse. B. Arraste o componente para verificar os graus de liberdade disponíveis. 08 Adicionar mais posicionamentos. 1. Selecione a face mais à direita de um componente, depois selecione a face correspondente no outro componente. 2. Na barra de ferramentas Pop-up Posicionamento, clique em Coincidente, em seguida, em OK. Um posicionamento coincidente é incluído em posicionamentos no Property Manager. 3. Repita as etapas 1 e 2, mas selecione as faces superiores de ambos os componentes para adicionar outro posicionamento coincidente. 3. Clique em duas vezes para fechar o Property Manager. 4. Salve a montagem. 09 Usar estados de exibição. Você pode alterar as configurações da exibição dos componentes e salvar suas configurações em um estado de exibição.
Na parte superior da árvore de projeto do Feature Manager, à direita das guias, clique em Exibir painel de exibição. O painel de exibição mostra as diferentes configurações de exibição, aparências, transparência, etc., de cada componente. 2. Clique com o botão direito em qualquer lugar do painel de exibição e clique em Adicionar estado de exibição. 3. Insira um nome e pressione Enter. 4. Mova o cursor sobre Tutor 2 na árvore de projeto do Feature Manager, depois. A. Mova o ponteiro para a coluna Modo de exibição sombreado. B. Quando o ponteiro mudar para, clique e selecione linhas ocultas visíveis. 5. Clique em Ocultar painel de exibição. 6. Clique com o botão direito e clique em Estado de exibição 1. A montagem volta ao seu estado de exibição original. Parabéns! Você concluiu este tutorial.